Primeiro, temos que entender a história da criação do povo de Israel com base em fatos históricos oficialmente registrados e cientificamente comprovados. Tudo começou há 4.000 anos atrás, quando Abraão, orientado por Deus, deixou sua terra na cidade de Ur, sul da Mesopotâmia, atual Iraque, e migrou para a terra prometida de Canaã, atual Israel. Nesta nova terra dada por Deus, Abraão teve 2 filhos. Ismael foi gerado com uma escrava, enquanto Isaque, seu filho prometido por Deus, foi gerado com a esposa Sará. Repito, eu disse Sará e não Sara. Conforme as crianças foram crescendo, começaram as rivalidades entre os meninos e suas respectivas mães. Para evitar o mal maior, Abraão libertou sua escrava, ordenando-a que levasse seu filho Ismael. A mulher foi embora numa pequena caravana com camelos e outros animais. Estava abastecida com comida, água, roupas e outros pertences. Não se sabe o seu destino, mas é provável que tenha ido para o norte, região onde hoje encontramos Líbano e Síria, ou para o sul, região onde hoje localizam-se a Arábia Saudita e Egito. Antes de prosseguirmos, preciso explicar a origem da palavra Israel. Jacó ou Iacove, filho de Isaque e neto de Abraão, certa noite, depois de atravessar um rio, foi confrontado com uma criatura desconhecida com quem lutou intensamente durante várias horas. Ainda que ferido na coxa, Jacó não largou o estranho que, quase pela manhã, revelou ser o anjo de Deus. Este mensageiro de Deus o abençoou e deu-lhe um novo nome, Israel, aquele que luta, vence e governa junto com Deus. Então Israel é um nome sagrado dado pelo próprio Criador, Hashem, Adonai, Elohim, El Shaddai. Também preciso explicar a origem e significado de hebreu, outro nome pelo qual os judeus são chamados. O pai de Abraão era descendente de Éber, neto de Noé, daí o termo hebreu. O povo judeu, também chamado de israelitas ou hebreus, sempre foi pacífico e só atacava para se proteger. Por conta de não ter um exército ofensivo, mas apenas defensivo, acabou sendo dominado por outros grandes povos, babilônicos, persas, gregos macedônicos e romanos. No ano 70, já da era cristã, durante a ocupação romana, por conta de uma das várias revoltas contra a dominação estrangeira, o imperador Tito ordenou a expulsão dos judeus, além da destruição do Templo de Jerusalém, equivocadamente chamado de Templo de Salomão. Então, no século I, os judeus estavam espalhados por diversas regiões do mundo civilizado da época: Babilônia, atual Iraque, Síria, Egito e Anatólia, atual Turquia. Claro que vários judeus permaneceram nas periferias daquela terra santa prometida por Deus, que os romanos chamavam de província da Palestina. A cidade e o templo de Jerusalém estavam destruídos. Só ficaram em pé as ruínas de uma parte dos muros externos. Este local, Muro das Lamentações, é o lugar mais sagrado para os judeus. Também é muito querido e frequentado por católicos, protestantes e ortodoxos. Voltando ao século V a.C., durante os 450 anos de escravidão no Egito, mais os aproximadamente 150 anos de exílio na Babilônia, as terras de Israel foram invadidas por povos estranhos,
entre eles os filisteus que vieram do mar, talvez uma tribo de uma das várias ilhas gregas. Os filisteus se estabeleceram justamente onde hoje está localizada a faixa de Gaza. Não falam grego, mas sim árabe, por conta de, num futuro não muito distante, toda aquela região ter sido dominada por árabes e muçulmanos durante 1.300 anos. Com a queda do Império Romano no século V, os judeus começaram a voltar para a Terra Santa de Israel. Porém, no ano 638 vieram os árabes do leste, região da Síria e da atual Arábia Saudita. Esses novos conquistadores professavam o islamismo, uma religião antagônica ao judaísmo. Ainda assim, o povo judeu, em menor número e sofrendo perseguições religiosas, políticas e econômicas dos árabes muçulmanos, continuavam pacificamente cultivando sua terra e exercendo sua fé. Nesse período, os guerreiros cruzados cristãos da Itália, Alemanha, França e Inglaterra percorreram várias vezes 4.600 quilômetros para combater os muçulmanos que dominavam a Terra Santa de Israel. E os judeus continuavam em paz e mantendo a neutralidade. Em 1517, toda a região foi dominada pelos turcos otomanos, que também professavam o islamismo. Os novos conquistadores permaneceram até 1918, final da Primeira Guerra Mundial, quando foram expulsos pelo exército britânico, que passou a administrar a nova colônia, que agora gozava de relativa autonomia. Na primeira metade dos anos 1940, durante a ocupação britânica, os hebreus lá de Israel, sabendo da perseguição dos judeus na Europa dominada pelo exército, se voluntariaram nas forças armadas dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, onde se dedicaram ao máximo no treinamento militar e depois nos combates contra os alemães que haviam dominado o norte da África. O exército inglês, reforçado pelos eficientes e corajosos soldados judeus, conseguiu expulsar os germânicos daquela região. Agora os judeus, além de estarem bem treinados, tinham grande experiência de combate no deserto contra adversários poderosos e bem equipados. Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, mais a notícia de quase 6 milhões de judeus pelo regime. Centenas de milhares de israelitas migraram da Polônia, Rússia, Alemanha, França e Holanda para se estabelecerem na Terra Santa que, em 14 de maio de 1948, proclamou a fundação do Estado de Israel. Esta nova nação recebeu tudo quanto é tipo de judeu, do mais pobre ao mais rico, do mais radical ao mais liberal, de trabalhadores braçais a importantes cientistas e intelectuais. Esta amálgama de pessoas, num futuro breve, transformaria Israel numa grande potência militar e econômica. Já no primeiro dia após sua fundação, Israel sofreu uma revolta armada dos palestinos apoiados pelo Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano, que atacaram o país pelo norte, pelo sul e ao oeste. Depois de um ano de combate, Israel sozinho venceu os palestinos e outros 5 países árabes. Estava vencida a Primeira Guerra Árabe-Israelense. A partir de então, os judeus, sabendo que estavam cercados de inimigos mais numerosos por todos os lados, começaram a formar forças armadas muito bem treinadas e muito bem equipadas. Agora estavam preparados e dispostos a vencer qualquer um a qualquer preço. Conseguiram desenvolver mísseis inteligentes,
jatos de guerra supersônicos e até bombas. Os israelenses contavam com o apoio do governo americano e dos milionários judeus espalhados pelo mundo, especialmente Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá, Argentina e Brasil. Nos anos 1940 e 1950, a Argentina ainda era um dos países mais ricos do mundo. E o Brasil, do regime militar nos anos 1970, era uma potência militar respeitada no mundo todo, muito diferente do Brasil de hoje, que não tem o respeito de ninguém. Desde sua fundação, há 76 anos, Israel, sozinho, mas agora bem treinado e equipado, travou várias guerras com seus vizinhos. As batalhas mais conhecidas são a Guerra dos Seis Dias, quando em junho de 1967, Israel sozinho e com apenas 19 anos de existência, em apenas 6 dias, venceu e humilhou o Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque. 5 países apoiados financeira e militarmente pela Arábia Saudita, Kuwait, Argélia e Sudão. Esses 9 países foram derrotados em apenas 6 dias. A Guerra do Yom Kippur ocorreu em 1973, quando, durante o feriado mais sagrado para os judeus, Israel foi atacado de surpresa pelos mesmos agressores de 1967. No começo dessa batalha, os judeus sofreram grandes perdas humanas e materiais. Mas ao final de apenas 19 dias, estava vencida mais uma guerra árabe-israelense. Na Guerra dos Seis Dias, Israel, para garantir a água para seus habitantes, teve que invadir e anexar as colinas de Golã, região onde ficam as nascentes do Rio Jordão, território parte do Líbano e parte da Síria. A Jordânia perdeu a Cisjordânia, área com muitos moradores judeus. A faixa de Gaza foi tomada do Egito pelos mesmos motivos. Judeus estavam sendo perseguidos e mortos pelos palestinos. Nunca existiu um povo ou nação chamada Palestina. Nem o nome eles conseguem pronunciar. O termo é uma criação latina dada pelos romanos da antiguidade. E como já dito anteriormente, a atual faixa de Gaza é uma região que foi invadida pelos filisteus do gigante Golias, um monstro de quase 3 metros que foi morto pelo garoto Davi, um modesto pastor de ovelhas. A ONU, ainda em 1948, acordou com Israel a divisão de seu território. Os judeus aceitaram os termos, mas os palestinos, sempre irredutíveis e beligerantes, não apenas não aceitaram as condições, como também exigiram que os israelenses abandonassem sua legítima e milenar Terra Santa dada por Deus. Israel é o único país verdadeiramente livre e democrático em todo o Oriente Médio. Nele você pode ser homo, hétero, bi e até pansexual. Apesar de ser um país judaico, você tem a liberdade de professar qualquer religião. Em Israel tem muitos cristãos, católicos, protestantes, ortodoxos e espíritas. Já na faixa de Gaza e Cisjordânia, além de não existir uma justiça que funcione, os gays são mortos por apedrejamento e a mesma coisa acontece com as mulheres adúlteras e mães solteiras. Os palestinos também não aceitam outras religiões além do anacrônico e autoritário islamismo. Lula, o PT, o PSOL e a imprensa esquerdopata têm grande simpatia pelos do Hamas e do Hezbollah. O exército israelense só mata terroristas em combate ou em tempos de guerra.
Já os selvagens inclementes do Hamas e Hezbollah assassinam pessoas inocentes indiscriminadamente, civis, mulheres, velhos e crianças. Mas, como já disse, para uma pessoa honesta e inteligente, meia palavra basta. Porém, para um tolo desonesto e hipócrita, 1000 palavras não são suficientes. Os israelenses estão naquela terra santa dada pelo próprio Deus há 4.000 anos. Desde o século XIV a.C., eles têm lutado por sua pátria. Por lá passaram os hititas em 1344 a.C., os mesopotâmicos em 722 a.C., os persas em 538 a.C., os macedônios em 332 a.C., os romanos em 63 a.C., os árabes no ano 638, agora da era cristã, os turcos otomanos em 1517 e os ingleses em 1918. Acredite se quiser, mas os donos da Rede Globo, da revista Veja e do Facebook e WhatsApp são judeus e nada fazem para defender a Terra Santa de onde vieram seus antepassados. A Rede Globo, TV Bandeirantes, Revista Veja e os jornais Folha e Estado de São Paulo chamam os assassinos do Hamas de rebeldes ou combatentes, mas os nossos cidadãos manifestantes de 8 de janeiro são rotulados como terroristas e criminosos. Gostaria de expor dados mais reais e repugnantes, porém sou impedido pela tirania e vilania da turminha do bem, que diz controlar a verdade e a democracia. O Google, YouTube, Flávio Dino e STF.